como você chegou ao nome do Rogério Ceni. Essa A é gente legal. bateu esse papo ali fora. Essa história se é puder legal, contar, né? que eu achei bem interessante. Claro, essa história é legal. A gente tinha subido da Série C para a Série B, o nosso treinador era o Zago, Antônio Carlos Zago. Batia pouco a criança. Batia pouco como zagueiro, né? Beijo, viu, Antônio Carlos? Que ano é isso? Porque ele, 2017. ele treina o Inter na Série B, eu acho. Eu acho que Eu acho que o Zago treina o Inter na Série B em 17. não lembro. Eu acho só que não lembro se foi antes ou depois do não Fortaleza. lembro, eu não lembro. Eu realmente não lembro. Eu sei que ele veio pro Fortaleza em 2017. Tá. Chegou ali na reta final, fez 3 jogos da fase classificatória, fez o mata-mata, a gente subiu, depois semifinal e final. E aí ele ia ficar com a gente, já tinha um acordo para ficar, mas terminou que não ficou, foi pro Juventude, terminar a Série B lá. E aí a gente ficou sem treinador e vamos olhar o mercado. E aí o nosso preparador de goleiros era o Bosco, que trabalhou com o Rogério no São Paulo. Ficou Reserva 72 brasileiro. anos na reserva do Reserva Rogério. O muitos Bosco. anos. Nessa época, para contextualizar, o Rogério já tinha se tornado treinador no São Paulo, no começo de 17. Isso. E aí acaba saindo depois. Isso. Pegou uma barca também, né? Isso. Nessa primeira passagem ele pegou uma Nossa, barquinha no São Paulo. porque aí o presidente era o Leco não, Mas vamos lá. não queria a muito. história é legal. Mas enfim, aí ele tava desempregado. Tava desempregado. O Rogério tava desempregado. Aí o Bosco era nosso preparador de goleiro. E aí a gente naquela busca ali por treinador. Eu vou contar a história completa, viu? Boa. Fique à vontade. E aí surgiu o nome do rei de Roma, Paulo Roberto Falcão. Né, um empresário me ligou, né, disse, poxa, vi que vocês subiram e tal. Vamos trabalhar o nome do Falcão. Eu digo, vamos. Então, aí conversei. Cara, Marcelo Falcão quer conversar contigo. Eu digo, na hora, o rei de Roma, a gente não nega o convite. Né? Tomar um bom vinho, na hora. conversar de futebol. Aí parti para Porto Alegre, né? Para conversar com o Falcão. No dia que eu vou viajar para Porto Alegre, era uma sexta-feira, se eu não me engano. Uma caminhada, hein? Fortaleza, Porto Alegre, uma caminhada. E a gente faz isso ao longo da Série A algumas vezes, né? E aí o Bosco era nosso preparador de goleiro, o Rogério Ceni ia dar uma palestra em Fortaleza. Ligou pro Bosco e disse, Bosco, cara, tô indo aí, vamos tomar um vinho, né? Eles são muito amigos. Aí o Bosco, bora, Rogério, bora. O Bosco, muito inteligente, ligou pra gente e disse, rapaz, o Ceni tá vindo aqui. Vocês não querem conversar com ele? Claro que a gente quer conversar com ele. Só que eu já tava indo pra Porto Alegre conversar com o Falcão. Eu não podia deixar de conversar com o Falcão e a gente não podia deixar de conversar com o Rogério, que tava em Fortaleza. Sim. Então o presidente estava em Fortaleza na época, eu era vice, né? Ah, você era o vice. E assumi em 15 dias, mais ou menos. Tava na transição. O presidente Luiz Eduardo Girão recebeu o Ceni, conversou com ele, tiveram um primeiro contato. Fui a Porto Alegre, conversei com o Falcão. Não houve um acerto, né? Assim, houve uma empatia muito grande, uma simpatia, a gente se deu super bem. Até hoje nos falamos. Ele é bom né? de conversa. Cara sensacional, é um ídolo, né? Uma pessoa que você tem que respeitar pela história, pela trajetória. Teve aqui Mas com a gente. não houve um acerto para trabalhar e aí focamos no Ceni, eu fui conduzindo isso até a contratação dele, quando ele me recebeu na casa dele aqui. Eu assumi o Fortaleza num dia, no outro dia, primeiro voo, vim para São Paulo. Mas não foi tão rápido assim, Mas né? teve Umas ali, duas né? semanas. Umas duas semanas. O Rogério pesquisando o Fortaleza. Pesquisando. Eu lembro toda vez que eu ligava para ele tinha uma informação nova do Fortaleza. Eu digo, opa, esse negócio tá Rogério dando Ceni certo. sendo Rogério Ceni. Ele é O que muito que preparado. ele perguntava assim sobre o Fortaleza? Qual era o interesse dele sobre a estrutura, sobre Olha, contratações? Quando eu fui à casa do Rogério, né, a gente conversou muito por telefone. Mas eu vou focar esse momento. Quando eu fui para a casa dele para conversar, para tentar ele ter um acerto, ele tinha uma folha como essa aqui de vocês, com mais de 60 perguntas impressas. Impressionante. Tudo que você possa imaginar, ele Impressionante. Organizado e Aí ele ia aqui, peraí, a 32. ele ia aqui e tal. E tem um banheiro na minha sala. Então ele perguntava assim. falou sobre estrutura, Que loucura. sobre relacionamento com a imprensa, sobre montagem de elenco, sobre objetivos. E tem uma coisa legal de dizer. Ele dizia muito o seguinte, a gente conversava, ele dizia assim, mas eu preciso de 1 ano de trabalho. Caraca. E aí a gente falava e tal, e perguntava, E ele voltava nisso. Aí ele dizia, mas eu preciso de 1 ano de trabalho. É que normalmente os treinadores querem, né? E não tem, normalmente né? não, isso, não tem. por isso, porque não acontece. Aí eu dizia pra ele, eu vou te dar 1 ano de trabalho, confie. E falava, E ele voltava. mas eu preciso de 1 ano de trabalho.
É porque no São Paulo, acho que ele, na primeira passagem, que ele contava com isso, por ser ídolo e tudo mais, ele não teve. Aí não vamos teve. lá, Tiraram antes. porque assim, hoje é muito fácil dizer, o Rogério foi um sucesso no Fortaleza, Sim. saiu da B pra Sul-Americana tal, e foi campeão, estadual, blá, blá, blá. Mas os primeiros 4 meses foram dificílimos, porque a gente perdeu o campeonato estadual. E quando perdeu o campeonato estadual, a torcida chamou o Rogério de burro, mas foi muito. E queria uma demissão do Rogério. Tem um componente importante aí. 2018 era o ano do centenário do Fortaleza. E isso também foi um fator atrativo para ele. Eu dizia, poxa, tu vai ver o centenário do clube. Nós vamos montar o time juntos. O time que subiu da Série C não é o time que vai estar na Série B. A gente vai montar do jeito que você quer e tal. Deve ter seduzido, né? Ele. E ele, essa questão do 100 ele gosta, né? Fez o 100º gol, aquela coisa toda. Sim. Vai ser o treinador do centenário e tal. Enfim, e aí no final do estadual, o Ceará ganhou e 90% queria a demissão dele. E aquela frase dele... Isso com 4 meses. Com 4 meses. Isso com 4 meses. Eu lembro, a gente jogou num domingo, quando a gente perdeu o campeonato, e no outro dia eu fui para a imprensa por vontade própria e disse, não tem mudança de comando. Vocês ficam toda hora pedindo que a gente tenha planejamento e agora estão pedindo para a gente mudar. O Rogério tá dando treino aí. Foi apagar o incêndio, né? Sim, claro. Sim. Apagar o Foi incêndio. foi bem. E assim foi. Já se antecipa, né? Porque senão Já tem se uma semana de antecipa, especulação. lógico. Será que vai, não vai? Cadê o presidente? Se eu ficar Não. calado, Pronto. eu tô deixando crescer o negócio, né? Isso. E aí, o que é que aconteceu? Nós jogamos a Série B, lideramos 36 das 38 rodadas e fomos campeões brasileiros da Série B, título que até agora nunca nenhum clube cearense conseguiu. Quando que o Rogério começou a melhorar a estrutura, né? Porque isso é público, obviamente, né? Desde o começo. né? Desde o começo. Quando ele chegou, já começou uma das primeiras coisas que ele pediu, o campo. O campo da nossa base, da nossa sede no PC, não tinha drenagem. Quando chovia ficava alagado. E aí, presidente, eu quero trocar esse campo todo. Quero que faça drenagem, tudo. E aí a gente foi treinar em Maracanaú, que é a nossa base, fica lá. É um espaço 4 vezes maior do que a sede do PC. E Maracanaú era assim, tipo, meio abandonado, sabe? Ninguém queria ir lá. Os campos são duros, é muito longe. Quando o Rogério chegou lá, que ele olhou assim e disse, rapaz, vocês estão malucos, o lugar é isso aqui, cara. Aqui. O lugar é aqui. Inclusive o Muricy foi lá depois, né? Sim. O lugar é aqui, vamos melhorar aqui esses campos, vamos dar um tapa aqui e tal. E aí a gente ficou mais de um ano treinando em Maracanaú, enquanto a gente foi reformando e melhorando o PC. Quando a gente voltou do Maracanaú pro PC, todas as melhorias que nós fizemos lá ficou para a base. Então a base, quando assumiu de novo lá, já pegou com a estrutura que atendia o futebol profissional. Como é que foi a conversa com os teus companheiros, né? Fora o Rogério Ceni. O Rogério Ceni provavelmente trazia a ideia para você tinha que dividir com o time. Teu time de gestão. Todos de acordo? No começo teve resistência, né? O pessoal tinha dúvida. Até para trazer o Rogério, tinha um núcleo mais duro ali que dizia, não, isso é loucura, é muito caro, não sei o quê, não vai dar certo, não tem experiência. E a gente segurou a onda e trouxe e deu super certo, né? Deu super certo. Mas isso é natural, é um processo também. Não estou aqui condenando ninguém, dizendo que as pessoas estão erradas. É um processo de convencimento. Mas o que convence e segura em futebol é ganhar. Ganhar. Tem outra coisa. E uma outra coisa. Mas é mais difícil você ter a convicção antes do resultado. Exatamente. Porque quando ganha e aí você mantém, beleza. O problema é você saber que o cara tá fazendo um bom trabalho, ou que você enxerga uma perspectiva. Sabe o que é que eu via no Rogério? Antes. Eu via no Rogério o seguinte, antes de começar o trabalho com a gente, eu via o seguinte, esse cara é extremamente vencedor. Né? Fato. E ele não vai... Não sossega. Ele não vai ser treinador para perder. É isso. Ele não vai para perder. Ele vai fazer de tudo para ganhar. Ele teve um início difícil no São Paulo. A primeira passagem no São Paulo foi demitido no meio do campeonato e tal. Ele tem que dar a volta por cima. Ele quer dar a volta por cima e a gente precisa de alguém com essa vontade. Fome, né? Com essa fome. E ele veio com essa fome. Ele precisava mostrar para ele Aí vamos lá. Se o Rogério fosse demitido do Fortaleza, a carreira dele naquele momento ia para um lugar muito complicado. É isso. Né? Porque aí já seria a segunda escolha. Segunda escolha com demissão num clube menor. Porque, né, num clube menor. Então, poxa. Onde ele ia trabalhar? Tem outra coisa aí, você falou quando perde lá com o estadual, né? Sim. Você vai para a imprensa e fala, o Rogério vai ficar. Eu tô falando isso que eu falo muito lá no Jogo Aberto, né? Quando o diretor vem a público e fala, esse treinador vai ficar e dá
2 rodadas, o cara não cumpre. O treinador cai. Como diz que tá prestigiado, né? E eu falo muito sobre essa questão de convicção interna, né? Pô, diretoria, presidente, todos têm que estar com a mesma vibe ali pro trabalho dar certo. Então, que é só uma colocação, um elogio, né? Porque a gente tá acostumado a ouvir isso. De um gerente vir a público, presidente, você segura a onda. Não, e eu vou dizer aqui pra vocês, posso dizer numa boa, porque o Rogério é um cara que eu tenho uma relação de amizade muito boa. Ele achava que ia ser demitido. Ele achava que Pô, mas se ele na contratação já dizia, eu preciso de um ano, ele já tava com medo, né? O primeiro jogo da Série B, a gente terminou o estadual no domingo e jogava a Série B na sexta-feira. Depois de 8 anos, o Fortaleza voltava a jogar a Série B. E teve um gap entre a caída no estadual e o início do brasileiro? Pois foi isso. Domingo pra sexta. Dá um tempinho maior, o treinador pensa, é agora. Foi domingo pra sexta. Domingo terminou o estadual, na sexta começava a Série B. Domingo terminou o estadual, na segunda eu dei a entrevista e na sexta começava a Série B. E aí começou a Série B, nós fizemos 1-0 no Guarani, o Guarani empatou. E no último minuto, na última bola, o Gustavo fez um gol de falta. Caramba! O Gustavo Meu Deus, fez um gol de falta. Ele vindo do Corinthians? Do Corinthians. Só sabia cabecear, imagina. Não sabia chutar uma bola. E fez 30 gols no Fortaleza. 30. Foi aquele ano que ele arrebentou. Que ele aprendeu a chutar, Chico. Ele arrebentou. Foi naquele... E essa falta, o Rogério treinou na semana. Eu vi eles treinando naquele lugar, aquela falta. O Rogério, ele ensinava, né? Olha, o vento e tal, você joga a grama pra cima, vê onde é que tá o vento. Você sabe como é que é esse negócio, né? Caraca. E o Gustavo bateu, e o Rogério diz, rapaz, aquele gol me salvou, porque eu acho que eu ia ser demitido com aquele empate. Que era o jogo seguinte, né? Era o jogo seguinte. Mas aí eu imagino o dirigente... Mas ele não seria demitido, não seria, eu garanto cara. Aqui. Mas ele tava com esse receio, que é natural, né? Porque o futebol é assim. A cultura do futebol, o ambiente externo ruim, o torcedor pressionando, aquela coisa toda. Mas olha que loucura, aí o dirigente veio e disse assim, caramba, eu vi eles treinarem isso. Então, tipo assim, você viu que o trabalho do cara tava surtindo efeito. Ali, e aí não importa a vaia externa, né? Você ali abraçou a tua convicção, né? E aí a gente começou a Série B, ganhamos do Guarani. Aí fomos jogar fora contra o Boa Esporte, ganhamos. Aí viemos pegar o CRB em casa, ganhamos 3 jogos, 3 vitórias. Aí a coisa embalou que e... doideira.